Pastores estiveram aqui, pastores amigos, queridos, e foi uma bênção, irmão, porque nesse domingo, o nosso irmão Adolfo Benedito, agora é pastor Benedito, aí, tá vendo? Então, o pastor Adolfo Benedito, então ele foi ordenado ao ministério, juntamente com a sua esposa Mariana, hoje a Mariana, é esposa de pastor. Olha que honra, irmão, isso é uma honra, Então louvado seja Deus por isso. Que Deus continue abençoando. E aí muito mais, tivemos o DIP, oramos por missões, foi algo glorioso, foi maravilhoso o culto, amém, irmãos? Quando Jesus está presente, o culto sempre é maravilhoso. E quantos creem que Jesus está presente aqui nessa noite? Então o culto vai ser maravilhoso também. E uma das coisas que eu também fiquei muito feliz no final do culto, vendo muitos irmãos que Deus chamou, que vieram aqui na frente, colocando as suas vidas na mão do Senhor, ouvindo o chamado de Deus. O chamado de Deus é para muitas coisas, irmão, mas o importante é ouvir o chamado de Deus e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, usa a minha vida de alguma maneira para a glória do teu nome. Amém, irmãos? Glória a Deus, porque Deus chama pastores, mas Deus chama diáconos, Deus chama evangelistas, Deus chama, irmão, muitos para fazer muitas coisas no reino de Deus, na obra de Deus e para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus por isso. Nós vamos abrir então, hoje a gente não tem assim avisos, mais avisos o pastor vai dar agora no domingo, a não ser que o nosso culto domingo é às 19 horas, e eu espero por você. Hã? E a ceia, é verdade, irmão, a ceia. Ainda bem que você me lembrou. A ceia do Senhor é domingo agora, amém? A ceia do Senhor é domingo agora, venha, não falte. Ainda bem que tem irmão crente aqui para chuchu, irmão, falou: pastor, a ceia, olha aí, a ceia, domingo. Muito bem, vamos lá para o texto, 1 Samuel, capítulo 23. 1 Samuel 23. Hoje nós vamos falar sobre um homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus, chamado Davi. Nós vamos falar de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele. E hoje o tema da mensagem é o seguinte: o tema da mensagem de hoje, irmão, é maravilhoso. Você pede orientação para Deus? Você pede? Você busca conselho com Deus? Você busca? O tema da mensagem de hoje é esse. Você busca conselho em Deus? Você se consulta com Deus? A palavra consultar não é quando eu tenho algum problema, uma dificuldade de saúde, qualquer coisa, o que eu faço? Eu marco o médico e vou me consultar com o médico. E aí eu explico para ele tudo que está acontecendo, e o médico vai dizer: é isso, é aquilo, faça isso, faça aquilo, vá por esse caminho, tome esse remédio. E aí você toma e provavelmente você vai melhorar. Amém? Na maioria das vezes melhora. Então, consultar a Deus. Você consulta a Deus? Porque o tema que ficou lá, que nós colocamos hoje, é: você consulta a Deus? Você costuma consultar a Deus para fazer as coisas? E nós vamos aprender hoje que um dos privilégios da intimidade é o acesso a consultar a Deus, amém? Um dos maiores privilégios da intimidade, daquele que tem intimidade com Deus, é poder consultar a Deus, em todas as situações, sejam elas boas ou ruins, sejam elas as mais difíceis ou as menos prováveis, não importa,
consultar a Deus é fundamental. Então vamos olhar para a palavra de Deus, aqui em 1 Samuel capítulo 23, leia comigo, eu vou ler do 1 até o verso de número 14, queria que você acompanhasse a leitura da palavra. Então diz assim a palavra do Senhor: então disseram a Davi: eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras. Davi consultou o Senhor perguntando, preste atenção no verso 2, Davi consultou o Senhor perguntando: devo ir a atacar esses filisteus? Devo ir e atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi: vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: levante-se e vá até Keila, porque eu estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus, tomaram todo o gado deles e causaram grande matança entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Aconteceu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para junto de Davi em Keila, levou a estola sacerdotal. Presta atenção nisso aqui, que nós vamos falar um pouquinho disso. Levou a estola sacerdotal. E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Então Saul disse: Deus o entregou nas minhas mãos. Está cercado, pois entrou numa cidade de portões e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo para a batalha, para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul maquinava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: traga aqui a estola sacerdotal. Então Davi orou: ó Senhor, Deus de Israel, o teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá mesmo como o teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, revela isto ao teu servo. O Senhor lhe disse: ele virá, ele virá. Então Davi perguntou: e será que os moradores de Keila me entregarão juntamente com os meus servos nas mãos de Saul? O Senhor respondeu: entregarão, entregarão. Então Davi e os seus homens, que eram uns 600, saíram de Keila e foram sem rumo certo. Quando foi anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Keila, deixou de persegui-lo. Vamos parar por aqui. Jesus abençoe a sua palavra e fale com você e comigo nessa noite. Amém, queridos? Glória a Deus. Muito bem, vamos falar sobre, o tema é consultar a Deus. Um dos maiores privilégios para o homem é poder consultar aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê, aquele que tem todo o poder, aquele que pode fazer qualquer coisa. O maior privilégio do homem é poder se achegar a Ele, é poder buscar a misericórdia dEle, a ajuda dEle, a orientação dEle, o livramento dEle, porque ninguém, como diz o salmista, pode livrar como o Senhor. Você crê nisso? Levanta a sua mão e dá um glória a Deus aí. Diga assim: ninguém pode livrar como o Senhor. Ninguém pode. E o Senhor sabe tudo, Ele vê tudo. Ele é Deus, onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe tudo. E Davi, irmão, era um rei. Aqui ainda ele não era rei,
mas ele já tinha sido escolhido rei, já tinha sido ungido rei. E Saul, cheio de inveja, porque Deus disse que ia tirar o reinado de Saul, ia dar para Davi. O que Saul fez? Começou a perseguir a Davi. A palavra de Deus diz que Saul estava perseguindo Davi. Aqui nesse texto nós vemos que quando Saul ficou sabendo que Davi estava em Keila, nessa cidade, ele conclamou todo o exército para ir até Keila, porque Davi estava lá junto com o seu exército, que não era pouco, eram 600 homens. E depois, quando Davi se tornou rei, ele chegou a ter o maior exército, o exército mais poderoso que já caminhou na face dessa terra. Então, Davi estava em Keila com seus 600 homens. Por quê? Porque ele consultou a Deus, porque ele ouviu a Deus, e Deus falou para ele que era para ele ir, e ele foi. E ele chegou lá e livrou aquela cidade de Keila. Diga, Davi livrou a cidade de Keila e os seus moradores, está escrito aí. Então, através de Davi, essa cidade de Keila foi livre dos filisteus. Mas hoje a mensagem nossa, e eu quero que você observe, é sobre consultar a Deus, um dos maiores benefícios do cristão. Por que vale a pena consultar a Deus? Olha aí, no verso 2 diz assim: Davi consultou o Senhor perguntando: devo ir e atacar os filisteus? E o Senhor respondeu: vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Então, quando você consulta Deus, a primeira coisa que acontece é que Deus vai te dar a direção de acordo com a sua vontade. Diga assim: só quem consulta a Deus tem direção de acordo com a sua vontade. Hoje nós estamos em meio, irmão, a um tempo em que as pessoas consultam muita coisa. As pessoas consultam na internet gurus, na verdade tem gurus hoje na internet. As pessoas consultam gurus espirituais, consultam lá, aquelas pessoas que falam na internet, que falam sobre prosperidade, que falam sobre sucesso. Eles consultam, estão consultando o tempo todo. Tem gente que consulta horóscopo, olha aí, pessoa consulta horóscopo. Vamos ver aqui, como é que está aqui esse ano para mim, se esse ano vai ser feliz, se eu devo dizer sim ou devo dizer não, se eu vou nesse trabalho ou não vou, se eu deixo o trabalho ou não deixo, se eu faço isso ou não faço. Aí agora nós estamos na época, no tempo da inteligência artificial. Então tem gente hoje que consulta a inteligência artificial. E tem um monte de nome, irmão, eu não sei os nomes, mas tem um monte de nome. Eu fui num contador meu, ele tem lá, ele até chama assim, carinhosamente, eu até esqueci o nome lá, mas tem um nome lá. Eu não fiquei pesquisando, mas tem uns nomes, tem várias inteligências espiritual. Aí também, irmão, tem que ser espiritual. Saiu espiritual, tem que ser espiritual. Mas inteligência artificial tem um monte. E são de estimação, eles dão nome. Esse meu contador tem um nome lá. Ele fala: não, eu tenho aqui, é uma maravilha. E é mesmo, irmão, é uma maravilha. Ele mostrou para mim lá o que o negócio faz. O negócio não é fácil, não. O negócio não é fácil, irmão. O negócio é bom. O negócio realmente é surpreendente. Mas nada se compara
ao grande Deus, ao eterno Deus. Nada se compara, irmão, àquele que realmente sabe todas as coisas e que pode te direcionar de acordo com o seu propósito. Porque a palavra diz que a vontade dele para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Quanta gente hoje, irmãos, tomando decisão sem consultar a Deus, mas consultando, além de tudo isso que nós falamos aqui, os gurus espirituais, não é verdade? Os IAs e todos os outros da vida. Ainda tem alguns que consultam o coração. O coração, você costuma consultar o coração? Como é que você consulta? Deixa eu ver se eu estou sentindo no coração. Se eu sentir no coração, eu vou. Se eu não sentir no coração, eu não vou. O que a Bíblia diz a respeito do seu coração e do meu? Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? O teu coração, diz a palavra de Deus, tem, irmão, a condição e o poder de te enganar muito. Muitos têm sido enganados pelas próprias emoções, pelo coração, e têm tomado caminhos que não são de Deus. E têm feito escolhas ruins, escolhas equivocadas, que têm trazido muita dor, problema, angústia, consequências que poderiam ser evitadas. Por quê? Porque estão ouvindo o coração. Não, mas o grande privilégio da intimidade com Deus é que eu posso consultar a Deus como Davi consultava. Davi consultava a Deus, mesmo antes de ser rei, no momento mais difícil da sua vida, que o momento mais difícil não foi enfrentar o gigante Golias. O momento mais difícil para Davi foi ter que fugir de um rei que tinha sido ungido por Deus e que estava perseguindo ele, querendo matá-lo. Mas Davi continuava consultando a Deus. Consultou a Deus. E Deus disse: vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Então, quando eu consulto, eu tenho direção de acordo com a vontade e o propósito de Deus. Isso é maravilhoso, irmão. Quem quer acertar aqui o alvo? Quem quer acertar o alvo, levanta a mão. Qual é a probabilidade de você acertar o alvo humanamente falando? Quem sabe para os mais inteligentes, quem sabe para os mais experientes, quem sabe que para aqueles que ainda buscam algum certo conselho em algum lugar, talvez ele tenha uns 10 a 15%, quem sabe, de chance. Agora, quando você consulta a Deus, irmão, que tudo sabe, tudo vê, e tem o melhor para você, para sua casa, para sua família, aí isso sobe para 100%, irmão. Consultar a Deus é infalível. Se Deus falou vá, vai. Se Deus falar fique, fique. Se Deus falar entre por esse caminho, pode entrar, porque abençoado você será. Então isso é muito importante. Agora a segunda coisa, olha aí, diz o verso 3: porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Você vê, o exército de Davi aqui estava sendo ainda preparado, né? Era formado daquelas pessoas que foram meio desqualificadas, deixadas de lado, foi juntando, e de repente ele tinha 600 homens com ele. Mas ainda tinham medo, estavam com medo. O que Davi fez? Ele foi, olha o verso 4, então Davi tornou a consultar o Senhor. Então diga comigo assim: quando Deus me dá uma direção, segundo a sua vontade, certamente vai se levantar alguma coisa, alguma situação
querendo fazer você mudar de ideia. Por quê, irmão? Porque o inimigo sabe que se você mudar de ideia, você perde a bênção de Deus na sua vida. Que se você regredir, Deus não tem prazer naquele que regride, volta para trás. Então o que acontece? Você precisa entender isso. Quando Deus te der a direção, porque você tem intimidade com Ele, você consulta Ele, Ele fala com você através da palavra, através de um conselho de Deus, de homens de Deus. Quando Ele fala com você pessoalmente, você precisa entender que vai se levantar algumas coisas, algumas barreiras. Aqui o exército de Davi falou assim: não, nós estamos com medo. Você acha, Davi, que você bebeu hoje, Davi? Você está doido? Nós estamos com medo aqui, imagine lá. Aqui nós já estamos com medo dos filisteus, imagine lá. Aí Davi viu a situação, porque ele bem dizer, ficou sozinho na situação. O exército falou: não. Eu ia até usar a expressão que o exército falou: sangue de Jesus tem poder. O exército estava com medo, irmão. Aí olha o que aconteceu. Olha a palavra nos ensinando. Aí Davi tornou a consultar o Senhor. Diga assim: quando a coisa ficar ruim, torne a consultar o Senhor. Aleluia! Não é para você deixar, não é para você retroceder, não é para você parar, não é para você ficar paralisado, não é para você deixar de crer, não. Volte a consultar o Senhor. Davi voltou a consultar Deus. Davi foi ali e disse: Deus, o Senhor disse para mim ir, e eu sei que essa é a sua vontade, mas olha a situação que eu estou enfrentando. Isso não está escrito aqui, eu estou conjecturando com você aqui para você entender. Imagina Davi voltou a consultar Deus e falando para Deus como se Deus, claro que Deus estava vendo tudo. E olha como que Deus responde para Davi, presta atenção aí. Levante-se, olhe o verbo e a expressão, levante-se. Irmão, não é esconda-se, não é fique quieto, não é fique parado, ou coisa do tipo. É isso que está escrito aí na sua Bíblia. O que é que Deus disse para Davi? Levante-se e vá. Levante-se e vá. Irmão, a palavra nos ensina, e como é tremendo a gente consultar a Deus, porque quando você consulta a Deus, você vai aprendendo a ouvir a Deus, e vai entendendo como Deus trabalha. O que a palavra está nos ensinando? Quando você consulta a Deus, você tem direção de acordo com o propósito. Nunca esqueça disso. Quando você consulta a Deus, você tem direção de acordo com o propósito. Não é o coração e nenhuma das outras coisas que eu já falei lá para trás. Porque tem muita gente que diz: ah, Deus falou comigo, Deus falou para mim, Deus mandou eu ir. Deus não mandou nada. Não mandou, porque nem consultar a Deus consultou. Mas consultou o coração, consultou outras coisas. Agora, quando é Deus mesmo, o que Davi está nos ensinando? Que nós devemos voltar a consultar o Senhor novamente. Quando a coisa fica difícil, consulte novamente, e mais uma vez, e mais uma vez, e quantas vezes forem necessárias. E quando nós vamos consultar novamente o Senhor, Ele nos dá uma ordem, e não só uma ordem. Ele diz: levante-se, não se abata por causa disso. Não se abata por causa de nenhum. Gente, isso é tremendo, isso é profético, presta atenção. Deus estava dizendo para Davi: não se abata por nenhuma e qualquer circunstância. Eu
sou contigo. Aleluia! E Ele é com você e Ele é comigo. E olha o que está escrito aqui: levante-se e vá até Keila. Por quê? Olha, depois do porquê. Porque estou entregando os filisteus em suas, diga, promessa. Gente, que coisa maravilhosa. Você consulta Deus, Deus te dá direção segundo o propósito dEle. Aí algumas coisas começam a se levantar, é parente, é circunstância, é isso, é aquilo, começa a se levantar. O que você faz? Você volta a consultar mais o Senhor, vai de novo, e Deus fala assim: não se abata, levante-se e vá, porque eu já te dei a vitória, eu já dei a cidade, os filisteus que estão em Keila nas tuas mãos, eu já dei, promessa, irmão. Quando você volta a consultar o Senhor, Deus vai te fazer lembrar da promessa. Sabe, naquele dia que parece que nada está dando certo, naquele dia de grande luta, grande tribulação, Deus quer que você volte a consultá-lo, porque naquela hora o Espírito de Deus vai te pôr de pé, vai te levantar, e Ele vai te levantar deixando para você a lembrança da promessa: eu te chamei, eu te escolhi, eu sou contigo, eu vou à sua frente. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Nem seta que voa de dia, nem seta que voa de noite, nem praga alguma chegará à sua tenda. E tantas outras promessas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E poderíamos ficar falando de promessa aqui a noite inteira. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus que vive em você, quando você volta a consultar, quando isso vira uma prática de vida, e deve virar, e aqueles que são íntimos de Deus têm essa prática. Aqueles que são íntimos de Deus, como era Davi, têm essa prática. Que prática, pastor? E privilégio, qual é? De consultar o Senhor. Consulta. Eu vou viajar, eu consulto. Eu vou sair para trabalhar, eu consulto. Eu tenho um desafio, eu consulto. Aconteceu um problema, eu consulto. Eu não sei o que fazer, eu consulto. Eu consulto. Aleluia. Eu vou ouvir, e na mesma hora Ele me traz a lembrança, a promessa: vá, porque eu sou contigo. Vá, porque eu vou à sua frente. Vá, vá, vá. Aleluia, amém? Glória a Deus. Quantos estão comigo aqui? Glória a Deus. Aí, irmãos, o que aconteceu? Saul foi para lá, mas antes disso, eu quero, só para você entender, quando Davi estava lá em Keila, diz aqui que o filho de Aimeleque fugiu para junto de Davi, em Keila, e levou a estola sacerdotal. Diga comigo, estola sacerdotal. Você sabe o que é estola sacerdotal? Estola sacerdotal é aquela, você vai ver muito padre usando a estola sacerdotal. Você já viu? É aquele pano que fica aqui assim, que desce aqui. Mas naquela época, por quem era usado a estola sacerdotal? Claro, pelos sacerdotes. Para quê? Porque todas as vezes que eles iam buscar a Deus em oração, eles colocavam a estola sacerdotal. Então a estola sacerdotal é símbolo, diga comigo, símbolo de submissão, autoridade
Então, é a marca do sacerdote quando ele está buscando a Deus, quando ele está ali se humilhando, quando ele está buscando, consultando o Senhor. Amém? E Davi, antes mesmo de ser rei, diz aqui o texto que ele diga: traga aqui a estola sacerdotal. Davi usou, né? Nós somos um reino de sacerdotes, amém, irmão? Vamos entender aqui espiritualmente. Davi usou a estola sacerdotal para buscar a Deus. Nós precisamos usar espiritualmente a estola sacerdotal como sacerdotes de Cristo que nós somos, para nós intercedermos, buscarmos a Deus e consultarmos a Deus. Amém ou não? Então Davi fazia isso. Aí você vai ver lá no verso 10. Então Davi orou. Ele pediu a estola sacerdotal e ele orou, porque ele ficou sabendo que o Saul vinha contra ele, que esse rapaz que trouxe a estola contou para ele. Aí olha aí, no verso de número 10. O Senhor Deus de Israel, teu servo, ouviu que Saul de fato procurava vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá mesmo, como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, revela isto ao teu servo. Davi vai diante de Deus, diga: Davi vai diante de Deus consultar mais uma vez a Deus, porque era um momento de perigo, diga perigo. Era um momento de perigo. A vida de Davi estava em perigo. Você já teve com a sua vida em perigo? Nós estávamos orando agora, essa semana, por um irmão querido, que sempre está aqui conosco nas lives, adorando, cultuando a Deus, o nosso irmão Valdir Paulino. Ele teve, irmão, né? Ele teve lá um infarto, tipo de um infarto, e ele foi parar na UTI. E a primeira notícia era muito ruim. Era uma notícia péssima, a primeira notícia que o médico tinha dado. Só que quando nós ouvimos a notícia do médico sobre o nosso irmão Valdir Paulino, nós fomos consultar o Senhor. Nós fomos clamar, falar com Deus, orar. E clamar a Deus que Deus enviasse um anjo. Porque eu creio, irmãos, no ministério dos anjos. Eu creio que Deus envia bênção, cura, libertação através dos seus anjos para entregar aos seus. Eu falei: Deus, envia o teu anjo com a vitória para o nosso irmão Valdir Paulino. Levanta ele, cura ele, Pai. Toca o seu coração, sopra no seu coração. Eu não sei o que aconteceu no coração dele, mas o Senhor sabe. Visita ele, entra lá naquela UTI e o Senhor traga vida ao seu coração. O Senhor normalize o seu coração. O Senhor faça um milagre. Eu creio, Jesus. Gravei uma oração e mandei para a esposa dele. Do jeito que eu estou te falando, mandei uma oração para a esposa do nosso irmão Valdir Paulino, mais ou menos nessas palavras. Irmão, e para a glória de Deus, hoje eu estava trabalhando. Oh, glória! Daqui a pouco vem uma mensagem no meu celular. Valdir Paulino. Eu falei: deixa eu ver o que a esposa dele vai falar a respeito dele. Na hora que eu cliquei no botão para ouvir a mensagem, ele falou: ô meu pastor. Irmão, imagina a emoção que eu senti dentro daquele carro. Irmão, eu só conseguia dar glória. Eu fiquei dando glória, glória, aleluia, aleluia. Porque o nosso Deus é vivo, Ele opera maravilhas, Ele faz milagres hoje.
E eu fiquei adorando a Deus, irmão, adorando. Levei um tempinho, depois gravei para ele, dizendo: oh, meu irmão, que alegria ouvir sua voz, aleluia, glória a Deus, Jesus é fiel, Jesus é maravilhoso. Sabe por quê, irmão? Porque a gente ouviu. Diga assim, a gente ouviu a Deus e profetizou aquilo que Deus falou para profetizar. A gente tem que fazer isso, irmão. Consultar a Deus, ouvir Deus e profetizar. E aqui Davi estava num momento de perigo de vida, e ele falou: Deus me revela. Então diga assim: quando eu consulto a Deus, Deus revela. Aleluia. Diga para o seu irmão: quando você consulta a Deus, Deus revela. Deus revela o oculto, Deus revela o escondido, Deus revela, irmão. O que ele revelou? Primeiro, avisando que realmente havia um perigo. Diga, avisando do perigo. Olha o que Deus disse para ele: ele virá. Eu gosto de Deus, irmão, porque Deus é direto e reto. Amém? Você viu que Deus ficou rodeando aqui com Davi? Deus ficou falando: meu filho Davi, meu filho, você tem que fazer o seguinte, cuidado, faz assim, agora pega aí, né, junta aí todos os seus, porque olha, o Saul, você sabe, ele está meio bravo com você, ele pode vir aqui, né, porque tem gente que acha que Deus é assim, né? Não, irmão, Deus é direto mesmo, por isso que eu gosto de Deus. Jesus era assim também. Quando ele ia falar com os fariseus, raça de víboras, era na lata, irmão. Por isso que eu gosto de Jesus, por isso que eu amo Jesus, era na lata. E aqui, Davi consultou a Deus e Deus falou para ele: ele virá. Ele virá. Porque Deus é tão direto, isso leva a gente a consultar Ele mais, não é verdade? Então, Senhor, já sei, Ele virá, mas Ele está vindo já? Vai chegar que horas aqui? Eu preciso de mais informação, eu preciso de mais dentro dessa revelação. Isso é tremendo, amém, irmão? Vai que Deus vai te revelar, e vai te revelando, e vai te falando, e vai te levando a detalhes da situação. Aqui ele falou: ele virá, avisando e revelando o perigo. Olha depois, porque Deus disse só ele virá, Davi teve que consultar de novo. Então Davi perguntou: e será que os moradores de Keila me entregarão juntamente com os meus servos nas mãos de Saul? Olha Deus de novo: entregarão. Em outras palavras, Davi, foge. Foge. Como os jovens gostam de usar a palavra, vaza daí. Vaza. Some. Por quê? Porque ele virá. E sim, o povo de Keila vai entregar você e o seu exército na mão de Saul. Vai. Então, diga assim: quando eu consulto a Deus, Ele me dá direção, segundo o seu propósito, e aí muitas coisas se levantam, mas quando eu volto a consultá-lo, Ele me lembra da promessa, que a vitória é minha. Aleluia, amém? Mas aí eu consulto a Deus quando o perigo se levanta contra mim, eu estou numa situação difícil, e Ele me revela. Revela o quê? Me avisando do perigo e da intenção e dos propósitos ocultos. Por que muita gente cai hoje? Gente, nós estamos em pleno século 21 e tem gente caindo no golpe de internet, não é verdade mesmo? Sim ou não? Às vezes liga o fulano lá, viu? Você é o fulano de tal? Sim, sou eu. Você acabou de ganhar aqui não sei quantos R$1.000, e para você poder receber, eu preciso que você deposite aqui a taxa para liberação do valor que vai cair na sua conta, tal. E a pessoa: nossa, que maravilha!
Qual que é o Pix? Qual que é o Pix? Manda o Pix da taxa e fica esperando cair na conta. Deus, porque o Senhor permitiu, Senhor, que eu fosse enganado. Ainda a oração do cabra é desse jeito. Ele não consultou a Deus, ele não... Gente, escuta o que eu estou te falando. O maior privilégio, um dos maiores privilégios de quem tem intimidade com Deus, é ter acesso ao Santo dos Santos, como está escrito no livro de Hebreus. Nós podemos entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus, o nosso Senhor, que foi derramado por nós. Nós precisamos entrar, nós precisamos consultar o Senhor, e se você consultar, você não vai ser enganado. Deus vai te falar, Deus vai te mostrar, Deus vai te revelar. Consulte a Deus. As pessoas não estão consultando a Deus, irmão. Não consultam a palavra de Deus. Não consultam aqueles que têm mais experiência na vida cristã. Antes de você tomar decisões, você precisa consultar. Perdão da expressão, mas tem muita gente se lascando na vida, porque não consulta Deus, porque não ouve Deus, mas ouve tudo aquilo que nós falamos no início, o coração, não é? Ouve o amigo do trabalho, ouve o, como é que chama lá? O influencer, como é que chama lá? Influencer? Influencer. Ó, que chique, mano. Eu queria ser, irmão, um influencer. Irmão, você já é um influencer de Jesus, amém, irmão? Você influencia as pessoas a entenderem que toda resposta, toda graça e toda bênção vem do alto, do Pai das luzes, em que não há mudança nem variação. Amém? Para a gente terminar, porque o horário nosso é curto, irmão, mas eu queria que você abrisse 2 Samuel. Olha só, lá em 2 Samuel, no capítulo de número 5, abre lá. Davi, ele novamente consulta a Deus, novamente, ó, nós vamos terminar aqui. Novamente ele vai consultar a Deus. Aqui, ó, e tem outra passagem que ele consulta a Deus também. Mas eu vou parar aqui. 2 Samuel 5, de 17, nós vamos ler alguns versículos até o verso 24, olha o que diz assim: quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei, diga, tinha sido ungido rei. Você viu? O texto que nós lemos antes, diga assim, Davi não era nem rei ainda. Para Deus já era, mas ainda não tinha sido ungido rei, né? Agora aqui ele tinha sido ungido rei sobre Israel. Subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza, mas os filisteus vieram e se espalharam pelo vale dos Refaíns. E o que Davi fez? Então Davi, o que está escrito na sua Bíblia? Então Davi consultou o Senhor dizendo: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali e disse: o Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como as águas rompem barreiras.
Por isso chamou aquele lugar de Baal Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram embora. Os filisteus tornaram, olha 22, os filisteus tornaram a subir e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor e este lhe respondeu, olha só, presta atenção, não os ataque de frente, mas rodeie por detrás deles e ataque-os por diante das amoreiras. E quando você ouvir o barulho de marcha pelas capas das amoreiras, entre logo em ação. E o Senhor que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. É o Senhor que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Amém, queridos? Vamos parar para meditar aqui. Primeira coisa, diga assim: Davi já era rei. Davi já tinha tido algumas conquistas. Você pode ler aí, já tinha tido algumas conquistas. Então diga assim: o exército de Davi melhorou. Estava melhor. Já não tinha tanto medo. Mas independente do exército de Davi ter medo ou não, Davi não ia para a guerra sem consultar a Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe quando você olha para uma coisa, uma situação, você sabe fazer? Ou você até pensa, não, isso daqui eu vou tirar de letra, porque eu tenho conhecimento disso aqui. Eu me sinto preparado para isso aqui. E aí o que você faz? Não consulta Deus e vai. Quantos irmãos foram nessa situação, entendendo que tinham toda a condição para vencer, e foram derrotados. E foram derrotados. Sabe que a palavra nos ensina? Mesmo nas coisas que você sabe fazer, mesmo naquilo que você até imagina como fazer, da maneira que fazer, mesmo nessas situações, mesmo que você se sinta preparado, mesmo que você tenha um exército mais forte do que o inimigo, nunca vá sem consultar o Senhor. Porque tem hora que Deus vai falar como falou para Davi: não vá pela frente. Davi já tinha Davi já tinha derrotado eles a primeira vez. Você já viu aquela frase: eu já bati, eu bato de novo. Eu já venci, eu venço de novo. Eu já fiz, eu faço de novo. Eu sei o caminho. Eu sei como fazer. Não, irmão, Davi não era assim. E nós precisamos aprender isso. Isso é precioso, é poderoso, é um divisor de águas. Pode fazer toda a diferença na sua vida, entre o progresso e o sucesso, e o fracasso e a derrota. E se Davi não consulta a Deus a segunda vez, quando os filisteus voltaram, presta atenção, quando os filisteus voltaram, se Davi não consulta a Deus de novo, ele ia ir de frente com os filisteus. E o que podia ter acontecido? Uma derrota. Davi, o grande rei Davi, podia ter tido um revés, um fracasso. Mas não, irmão, ele consultou o Senhor novamente. Está escrito aí:
ele consultou o Senhor novamente. E nós vamos terminar aqui. E ele disse, Deus disse para ele: não vá pela frente, vá por trás. E você vai atacar ali pelas o quê? Amoreiras. Quando você ouvir o barulho da marcha pelas capas das amoreiras, o barulho das amoreiras mexendo, então entre em ação, porque eu já fui na sua frente e você entra em ação. É mais uma vitória. Quem pode dar glória a Deus por isso? Você entende? Então diga: quando eu consulto a Deus, eu sei a hora de agir, a hora de atacar, e eu tenho estratégia de Deus para vencer. Gente, isso é poderoso. Eu sei a hora certa de falar, de agir, de abrir a boca, de estender as mãos, de fazer qualquer coisa. Deus me dá estratégia, porque eu estou consultando. Quantos estão perdendo o casamento porque não estão sabendo, não estão consultando a Deus, não estão ouvindo o que Deus tem para dizer, a direção segundo o seu propósito. Estão atacando e falando na hora errada. Não tem estratégia para lidar com o problema. E em vez de melhorar, cada vez que fala, piora o problema. Cada vez que ataca fora de hora, prejudica mais ainda o relacionamento. É Deus falando com você. É Deus falando comigo. É Deus falando conosco nessa noite. Quero terminar essa palavra. Que Jesus abençoe muito sua vida, abençoe seu coração. Que essa palavra arda no seu coração como ardeu no meu. E que você entenda que você é íntimo de Jesus. Você tem intimidade com o seu Senhor. E quem é íntimo de Jesus, consulta Ele para tudo. Consulte Ele todo dia, toda hora, para todas as coisas. E Ele vai te dirigir segundo o propósito dEle. E Ele vai te alertar do perigo. Ele vai te revelar o oculto, o escondido. Amém? Ele vai mostrar se tem armadilha ali ou não tem. E mais, Ele vai te dar estratégia e a hora certa de você agir. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso. Faça isso. Consulte o Senhor. Talvez você entrou aqui nessa noite, nós vamos orar agora, mas talvez você está precisando consultar a Deus. Tem tentado resolver o problema sem consultar a Deus, e quanto mais você tenta, parece que pior fica. Consulte a Ele. Fale com Ele. Ouça a sua doce e poderosa voz. E você vai vencer. Não tem como não vencer. Faça como Davi, amém, irmão? E ele venceu as batalhas. Ele se tornou um grande rei, vencedor de muitas batalhas, porque ele ouvia a Deus. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui. Eu acho que dá para a gente cantar uma parte aqui de uma canção, de um louvor e uma adoração ao nosso Deus. Eu não vou chamar você hoje aqui à frente, mas o mais importante é que você entenda a importância de você consultar ao Senhor. Então agora, enquanto nós estamos cantando, fale com Deus agora e fale: Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te consultar todos os dias. E talvez você precise consultá-lo agora. Você que está aqui, você que está em casa cultuando a Deus, você que ainda vai ouvir essa pregação durante a semana, faça isso agora. Feche os seus olhos. Vai falando com Deus, irmão. Esse é um momento
glorioso, um momento maravilhoso. Você e Deus, irmãos. Segundos na presença do Rei da Glória pode fazer toda a diferença na sua vida. Quanto mais minutos, quanto mais horas na presença dele, Ele vai falar com você. Consulte o Senhor, pergunte a Ele: Deus, é para mim ir? E Ele vai dizer: vá. Ou senão Ele vai dizer: não vá. Senhor, é para mim fazer? E Ele vai dizer: faça. Ou senão Ele vai dizer: não faça. Ou senão faça dessa maneira. Mas certamente você não vai sair da presença do teu Rei, do teu Senhor, sem uma direção, sem uma resposta, sem uma estratégia, sem uma palavra, sem uma promessa. Aleluia! Ele é maravilhoso, Ele é fiel. Então agora fale com Ele, levante suas mãos. Enquanto nós vamos adorando, nós vamos adorar aqui. Você vai orando, vai falando com Ele, vai consultando ao Senhor. E não só nessa noite, mas consulte Ele todo dia, falando com Ele, ouvindo Ele. Fala, Jesus, fala que o teu servo ouve. Aleluia. Oh, glória. Pois
busque a presença dEle. Aleluia, glória a Deus. Levante suas mãos para o céu. Levante suas mãos para o céu. Senhor, nessa noite, Jesus, nós queremos te adorar, Senhor. Queremos te bendizer, porque o Senhor é tão tremendo e tão maravilhoso. Obrigado, Deus, pelo acesso que o Senhor abriu, porque foi o Senhor ali naquela cruz, através da tua morte, através do sangue derramado, que o Senhor nos abriu o acesso. E nós podemos hoje, através desse acesso, nós podemos entrar no Santo dos Santos, ó Deus, na tua presença gloriosa e maravilhosa, e consultar ao Senhor. Nós podemos te consultar, Senhor. Nós podemos falar contigo. Nós podemos ouvir a tua voz gloriosa, poderosa, majestosa. Nós podemos, Senhor, ter direção segundo o teu propósito. Nós podemos ouvir o Senhor a nos falar, a nos orientar, a Deus, a nos corrigir, a mostrar o perigo, a nos revelar aquilo que está à nossa frente, nos dando, Senhor, direção, estratégia, nos mostrando como fazer, de que maneira fazer. Por isso nós te adoramos, porque temos tudo, Deus, que precisamos em ti. E nós queremos te consultar para tudo. Nós queremos aproveitar este privilégio, meu Deus, que temos de consultar o Senhor todo dia. Não importa a circunstância, nós podemos te consultar. E eu quero agora, Pai, ó Deus, pedir e orar pelo meu irmão e a minha irmã que está aqui presencialmente, aqueles que estão em casa agora cultuando a Deus. Meu Jesus, que o teu Espírito os leve, que o teu Espírito os desperte, que o teu Espírito os envolva e os leve a entender esse privilégio, esta necessidade, meu Deus, este caminho que pode nos levar, Pai, a sofrer muito menos, a não passar por tantas coisas que tantos estão passando e enfrentando, porque não entenderam que tem esse privilégio, não oram, não consultam o Senhor, não ouvem a tua voz, mas vão fazendo de acordo com o coração, de acordo, meu Deus, com o que esse ou aquele falou, de acordo com aquilo que ouviram na internet, nisso ou naquele lugar. Meu Deus, não, nós queremos te ouvir, Pai. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Então levante sua mão, diga para Ele: eu quero te ouvir, Jesus. Diga: eu quero te ouvir, Jesus. Diga para Ele, meu irmão, minha irmã, nessa noite, diga com fé. Diga: Jesus, eu quero te ouvir. Jesus, eu quero te ouvir todo dia. Eu vou me aproximar, eu vou me consultar, em nome de Jesus. Eu vou me consultar, eu vou ouvir a tua voz, eu quero te ouvir. E certamente, Pai, o Senhor vai me dirigir, e eu vou acertar o alvo, e o teu nome será glorificado, e eu vou encontrar, meu Deus, escape, eu vou encontrar livramento, eu vou encontrar vitória, eu vou encontrar mudança, eu vou encontrar, Senhor, aquilo que só o Senhor pode me dar e me levar. Jesus, muito obrigado, Senhor. Fala com os teus, Pai. Fala com os teus filhos, fala com as tuas filhas nessa noite, Senhor. E vai, Senhor, revelando, vai revelando. Vai revelando, Pai, aqueles que estão fracos, aqueles que estão paralisados, aqueles que não sabem o que fazer, aqueles teus filhos, meu Deus, que muitas vezes entraram por um caminho que não deveriam, ó Deus, pegaram naquilo que não deveriam pegar, tocaram naquilo que não deveria tocar, Senhor, por não ouvir o Senhor, nem o teu conselho. Jesus, tem misericórdia, revela agora, revela como sair. O Senhor é Deus que vai buscar, o Senhor é Deus que busca, ó Deus, o Senhor nos busca muitas vezes lá no fundo do poço, lá naquela situação difícil. Busca, Senhor, os teus, busca, Senhor, busca, Espírito Santo, busca agora os teus, Senhor, e desperta-os,
palavra veio a Davi: levante-se, levanta o teu povo hoje, levanta os teus, Pai, levanta os teus filhos, Jesus, levanta as tuas filhas, fala com eles, meu Deus, revela, mostra a eles, Pai, para que eles possam escapar, Senhor, dessas situações, escapar, Senhor, dessas dificuldades, Deus, que eles entraram, meu Deus, desses laços que estão prendendo a vida deles, que caiam por terra em nome de Jesus, e pela revelação do Teu Espírito, e agora, meu Deus, porque o Senhor está falando com eles, eles ouçam, saiam, escapem, em nome de Jesus, e o Teu nome seja glorificado, Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado por nos ouvir e nos atender. Obrigado, Pai, porque nós temos esse acesso constante e maravilhoso a Ti, e podemos consultar o Senhor em oração todo dia, e vivemos em vitória, guardados e protegidos pelo Senhor. Oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus e aplauda o Teu Rei, porque Ele é digno. Amém? Obrigado, filho. Quantos vão passar a consultar a Deus aqui? Quantos querem acertar mais do que errar? Você precisa consultar a Deus, amém, irmão? Consulte. Nós vamos orar por saúde, temos alguns nomes aqui, libertação, mas eu quero louvar a Deus pela vida do nosso, mais uma vez, nosso irmão Valdir Paulino, porque ele está bem, irmão. Quem pode dar glória a Deus por isso? Graças a Deus, em breve vai estar em casa. Eu também quero louvar a Deus, porque também oramos e clamamos pela nossa irmã Isabel, mãe do nosso irmão Denilson, que ela caiu, sofreu um acidente, que machucou a mão, mas Deus operou. Ele falou: pastor, eu não sei, talvez tenha que operar. Eu falei: vamos clamar, vamos orar. E nós oramos, irmão, e Deus ouve, amém, irmão? Deus ouve a nossa oração, Deus ouve, e Deus operou, e graças a Deus, ela não precisou operar, ela só colocou lá, imobilizou a mão, né, junto com o braço, e em nome de Jesus, Deus está cuidando, ela vai ficar 100% para a glória de Deus. Então vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós queremos agora, nesse instante, antes de terminar o culto, primeiro Te agradecer, Pai, Te agradecer. Obrigado pelas respostas de oração. Obrigado pela resposta de oração maravilhosa, gloriosa na vida do nosso irmão Valdir Paulino, porque o Senhor o visitou ali naquela UTI, o Teu anjo desceu ali, entregou o Senhor a vitória, a bênção, um milagre, e graças a Deus, hoje eu pude ouvi-lo falando comigo através de um áudio enviado, e eu Te agradeço por isso, Pai, porque o Senhor operou um milagre. Louvado seja o Teu nome. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, porque o Senhor opera milagres hoje, como o Senhor operava ontem, e vai continuar operando milagres amanhã. Obrigado, Jesus, pelo milagre na vida do irmão Valdir Paulino, na sua casa, na sua família. Meu Deus, que toda a sua família veja como o Senhor é bom, como o Senhor é fiel, como o Senhor ouve oração, e como o Senhor ama o Valdir Paulino e toda a sua casa, e que toda a sua casa, ó Deus, receba, ó Deus, e seja cheia desse amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Senhor, eu peço também que o Senhor, Pai, quero Te agradecer, Pai, também pela vitória na vida da nossa irmã Isabel. Obrigado pela vitória na vida dela, porque ela não precisou operar, o Senhor deu vitória, ela já está se recuperando, e logo vai estar 100% em nome
nome de Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. E agora clamamos que o Senhor complete a obra na vida dela, na vida do irmão Valdir Paulino. Também, Senhor, na vida do nosso irmão Paraná, José Ribeiro, nosso irmão Paraná. Nós te agradecemos pela vitória na vida dele, por estar abençoando, usando esse tratamento como instrumento de cura na vida do Paraná. Que o Senhor complete a obra, restaure completamente a vida dele. Deus, muito obrigado. Abençoa também a nossa irmã Ione, a minha mãe Cecília, na área da mobilidade, continua operando, abençoando, ó Deus, guardando, sustentando, curando, em nome de Jesus Cristo, com a tua mão de poder. Abençoa meu primo Delto, trazendo cura à sua visão. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, todos aqueles que estão doentes, estão precisando de um milagre, que estão precisando de libertação. Entra agora, Deus, com graça e com poder. Deus, toca agora as vidas e opera um milagre, e glorifica o teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Se a igreja crê, diga amém. Amém. Estende sua mão assim para receber a confirmação aí na sua vida. Irmãos, igreja de Cristo, que a graça maravilhosa do Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, e a presença gloriosa, maravilhosa do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sua casa, sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vai na graça e na paz. Um restante de semana e feriado abençoado para você e para a sua família, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Pode aplaudir Jesus. Deus abençoe os irmãos que estão em casa. Vai na graça e na paz.